revelação da palavra dele. E a nossa revelação é o entendimento da nossa igreja, né? A doutrina da nossa igreja. Nós entendemos que a revelação do Senhor está contida na palavra dele. Nós não temos o costume de revelar a vida de fulano, ciclano e beltrano. Não temos o costume de lançar revelações aos irmãos. O nosso costume é meditar na palavra, e aquilo que Deus revela a você é o que te pertence. E eu tenho certeza que é isso que muda a nossa vida, porque tem mudado a minha vida a cada instante que eu boto a meditar na palavra do Senhor. Amém? Então que você entenda que é assim que funciona. É a maneira mais fácil de receber a revelação do Senhor, é meditando na palavra dele. Ele vai te revelar coisas que você jamais sonhou pertencer a você, e pertence. Tem coisa muito boa que nos pertence, mas que o Senhor tem que nos revelar. Amém? Mateus capítulo 5, abra aí por favor a sua Bíblia. O livro, na verdade, o Evangelho, é o Evangelho de Mateus, Evangelho de Cristo, na visão do apóstolo Mateus, conforme ele presenciou e lançou aqui para a gente meditar hoje. É capítulo 5, versículo 6. Você que está entrando agora, já vai compartilhando, a mensagem com seus contatos, para que eles também possam receber do Senhor, as revelações da palavra que Deus tem para a vida de cada um deles hoje. Achou? Mateus capítulo 5. Vamos versículo 6, por favor. Mateus 5, 6 está escrito assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados, completamente supridos. Quer dizer, já começa falando bem-sucedido, bem-aventurado é a pessoa que sente fome e sede, mas não da comida ou da água, mas da justiça. Tem gente que vive a vida entregue, meu irmão, a uma fome e sede de um alimento errado. Por exemplo, tem gente que tem fome e sede de vingança. Ela não sossega enquanto não se vingar de alguém que aprontou alguma coisa com ela. Esse tipo de pessoa, infelizmente, não vai ser bem-aventurado, não vai ser bem-sucedido. Tem pessoas que se alimentam, têm sede e têm fome da raiva, do ódio. Nós falamos da ira na última quarta-feira, lembra? A pessoa tem o coração entregue à ira, se ira muito fácil, qualquer tipo de situação tira o coração dela do normal e entrega-o à ira. Não vai ser bem sucedida essa pessoa. Se você passa por uma situação complicada como esta, irmão, seja qual for a situação que abala o seu coração, você não tem que se desesperar, tem que ficar doido, não tem que fazer nenhuma loucura. O que você tem que ir na presença do Senhor. O que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos ou fechar os seus olhos. Não sei como que você ora. Se não orar, eu aconselho você a orar todos os dias, a conversar com Deus todos os dias. Fale com Ele: Senhor, meu coração está perturbado, minha mente está pronta para fazer uma besteira, já tenho maquinado aqui o que eu quero fazer, já está planejado, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu vou acabar fazendo essa besteira. Fala com Ele, irmão. Abre o seu coração. Por quê? Porque senão você vai fazer coisa ruim. Se você não buscar a direção de Deus, do Todo-Poderoso Senhor, daquele que pode suprir as suas necessidades, você vai buscar suprir suas necessidades na sua maneira. E aí você vai fazer besteira, vai falar besteira, vai tomar uma decisão errada, vai machucar o coração de alguém, e o pior, vai machucar o teu coração.
E olha, se for só o coração, ainda está no lucro. Tem gente que machuca outras coisas. Machuca o corpo da pessoa, bate mesmo, mata. A pessoa chega até isso. Você está vendo aí, meu irmão? Como é que está o mundo hoje? Porque Deus no coração dessas pessoas está sendo esquecido. Não seja você mais uma dessas pessoas, não seja você mais uma sua meia multidão de pessoas que está fazendo isso. Nós temos um Deus que é por nós, irmão. E se Ele é por nós, quem é que pode ser contra nós? Mas eu tenho que crer nisso, senão eu não vou para lugar nenhum. Isaías, veja Isaías capítulo 55, volte lá. Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, o capítulo é 55. Versículo 1. Quando você descobrir que o Senhor Deus é a tua fonte de água, tua fonte de comida, Ele pode saciar a tua sede, matar a tua fome, seja ela qual for, não estou falando só da fome física, mas seja qual for a sua sede, qual for a sua fome, e você passar a conviver com Deus, você vai ver, meu irmão, perdeu muito tempo querendo fazer coisa errada. O tempo está passando muito rápido, irmão. Quantos anos você tem hoje? Eu vou fazer 46 no mês que vem. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade. Ó, um vento que passou. 35 anos, 34 anos depois eu estou falando aqui. Ó, passou assim. Eu lembro antes, quando meu pai chegava em casa de trabalho, vinha dar um cheiro nos filhos e a barba dele arranhava a gente. Era ruim. Hoje a barba que arranha minhas filhas é a minha. O tempo passou, filho. E o que eu fiz da minha vida? E você? Um dia desses, meu irmão, é como num abrir e fechar de olhos. É rápido. Domingo passado, você sabe, eu estive no velório da irmã Marli. E foi o que eu falei para os irmãos lá. Duas certezas na vida: nascer e morrer. Mas o que faz a diferença é de um ponto de nascer até o ponto de morrer. O que eu fiz? Faz toda a diferença na vida do ser humano. Porque a morte é assim, ó. Hoje você está vivo, amanhã você está morto. Acabou. É rápido. Mas nesse período que eu tive vivido, o que eu fiz da minha vida? O que eu construí? Não só fisicamente, mas o que eu construí como um legado, algo que alguém vai seguir. O que eu deixei de ensinamento? Do que valeu minha vida nessa terra? Pastor, eu sou um pobre coitado, uma pobre coitada. Isso é você que está falando. Porque Deus vê em você nada de coitado, nada de coitada. Deus vê em você na mais perfeita obra que Ele fez nesse mundo, para que você desse frutos para Ele. Mas se a gente gasta o nosso tempo, irmão, com coisas erradas, com pensamentos errados, com decisões erradas, a gente só não vai ter fome e sede, como não vamos construir nada. Vamos passar necessidade nessa terra e não vamos provar para ninguém que vale a pena ser servo de Deus. Deus não é um carrasco, Deus não é uma pessoa que oprime, Ele não é um ditador que fica ditando regras. Não. Ele te trouxe para este mundo, me trouxe para esse mundo e falou: ó, eu tenho um caminho para você. Você segue se você quiser. Se não, segue para onde você quiser ir. Mas seja responsável pelas consequências dos seus atos. Tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Seguindo essa instrução, você vai longe. Mas o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer?
Aqui, ó, fala tudinho. Mostra tudo que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. É o manual da nossa vida isso aqui. Deveria andar conosco todos os dias, como anda o celular, por exemplo. Para todo dia a gente ler. Olha o que o Isaías diz no 55, versículo 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que está falando aqui? Você tem que ter um entendimento no seu espírito dessa palavra. Está falando que o que Deus tem para mim e para você, você não precisa ter dinheiro para comprar. Ele nos dá de graça. Acontece que a gente tem que vir até Ele. Vinde, ó todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Que água que estão matando a sua sede, irmão? Quais são as águas? Lembra que eu falei? Será que é a água da ira, da revolta, da mentira, do engano, da vingança? Essas águas, irmãos, são águas de fel, são águas amargas que vão paulatinamente, pouco a pouco, deteriorar a sua vida com Deus. E daqui a pouco você não acredita nem mais em Deus. Você acredita na mentira, no engano, na raiva, no ódio. Você passa a ser uma pessoa portadora desses sentimentos, e isso destrói com a vida do ser humano. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmão, a palavra de Deus é aberta para todo mundo, filho. Você não precisa pagar nada para receber. Versículo 2 fala assim, ó: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso... O que é o produto do nosso trabalho? O nosso salário, irmão. Produto do nosso salário, é o nosso pagamento. Está falando, por que você gasta o produto do seu salário, do seu trabalho, naquilo que não pode satisfazer? A gente se esforça tanto, trabalha 30 dias por mês, no mínimo 8 horas, tem gente que vai 10, 12, 15, quase que não dorme, só para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para comprar as coisas que precisa. Mas você vai morrer e vai levar o que disso aí? Estou falando que você não tem que ter nada na sua casa, estou falando que você não tem um bom salário, não é nada disso. Estou falando que tem gente que se esforça para isso, mas não se esforça para buscar a fonte mais segura do sustento que ela tem, que é Deus. É Deus, filho. A nossa fonte verdadeira de sustento, o nosso provedor, não é o seu patrão ou a sua patroa. O nosso provedor é Deus, filho. Seu patrão, com perdão da palavra, pode ser a pessoa mais ruim que existe na face da terra. Mas se você é servo de Deus, com você ele não vai ser. Deus vai tocar o coração dele e ele vai tratar você de uma maneira diferente. Pode até não tratar você como você quer, mas todo mês você vai receber seu salário. Deus vai te dar essa condição. E se ele não quiser obedecer a Deus, é rápido que Deus arruma outro lugar para você trabalhar, que é muito melhor. Mas a pessoa fica se sujeitando a certo tipo de situações até constrangedoras, e às vezes até situações que são ilegais, porque recebe um bom salário e o patrão pediu para fazer uma coisa errada, ela faz. Irmão, você serve a Deus ou serve ao seu patrão? Mas se eu perder esse emprego, pastor, irmão, se está fazendo coisa errada, é melhor você perder esse emprego, porque senão você vai perder a sua alma, a sua salvação. Deus não vai deixar você na rua da amargura. Ele vai olhar para o seu coração, ele vai ver se você está gostando de fazer o que está fazendo. A gente se esforça para comprar o pão que vai comer hoje e amanhã, acabou. Mas não se esforça para buscar o Senhor. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
que você acha que pode te alimentar, irmão? O pão da padaria ou o pão dos céus? O pão da padaria é gostoso, é bom, mas se comer muito incha. Agora o pão do céu jamais vai te fazer mal, filho. O pão que veio do céu, esse vai ser na medida certa, na temperatura certa, na quantidade certa, para te sustentar até a próxima fase da sua vida. Quer ter o pão da padaria na sua casa? Então busque o pão dos céus, filho. Você vai ter sempre suprimento na sua casa. Deus vai te dar sempre condições. Mesmo você sendo uma posição monetária inferior a muitas pessoas, nunca vai faltar nada na sua casa. Você pode não ter um monte de dinheiro que um monte de gente tem, mas você vai ter o alimento, a água que vai saciar a sua sede e o pão que vai matar a sua fome espiritual. E o espírito forte resiste a tudo que existe nesse mundo, irmão. O espírito fraco cai, chora, sofre, se entrega aos sentimentos, aos pensamentos, aos planos que esse mundo mostra para a gente. Versículo 3 está escrito assim, ó: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto, uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de quem? Será que Deus foi bom com Davi, irmão? Lembra de Davi? Desde a criancice dele, irmão, Deus era com ele. Até o seu tempo de partir para o reino dos céus, Deus continuou sendo com ele. Por quê? Porque era um homem que tinha um convívio próximo com o Senhor. Era um homem que orava a Deus, que buscava o Senhor, que tinha uma convivência íntima com Deus. Na verdade, Deus falou que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, do próprio Senhor. Os sentimentos que visitavam o coração de Davi eram os mesmos sentimentos que visitavam o coração de Deus, irmão. Olha, mesmo Davi sendo um homem e Deus sendo Deus. Você já algum dia pediu isso para Deus? Eu quero ter um coração como o coração do Senhor? Ou você só lembra de pedir a casa, o dinheiro para pagar a fatura, o aluguel está vencendo, a feira está acabando? Se for só isso o seu trabalho de pedir, irmão, você nunca vai conseguir. Aliás, você vai até conseguir, mas vai viver um aperto constante. Porque isso aí, com o seu trabalho, você consegue. Agora, sem Deus, nem trabalho você tem. Já pensou nisso? Se você conseguir buscar em Deus a condição dele habitar dentro de você, irmão. Meu Deus, eu gostaria que o Senhor habitasse dentro de mim. Mas que eu cresça nessa habitação. Que eu cresça nessa comunhão com o Senhor dentro de mim. Como ele falou aqui, ó, vinde a mim, ó, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque farei convosco um concerto. Deus faz com a gente uma aliança, irmão. E essa aliança que ele está falando é conceder a mim e a você as mesmas beneficências, o mesmo bem, a mesma condição de fazer o bem com Davi, ele vai fazer comigo e com você. Se Davi mereceu as beneficências do Senhor, estude a vida de Davi. Por que ele mereceu? Davi não foi um homem perfeito, mas ele também errou, falhou. Mas até no erro dele, na falha dele, ele nos ensinou o que nós temos que fazer. Então, quando nós temos fome e
sede de justiça, e Deus é justiça, Deus é justo, nós temos fome e sede de Deus, filho. E quando você tem essa fome, essa sede dentro de você, e você sabe qual é a fonte que você tem que ir, é rápido que supre isso aí, irmão. O rei Davi, eu vou falar um pouquinho dele agora. Se eu não me engano, é segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14, 15, acho que 15. Segundo Samuel, capítulo 15. O Absalão, que é filho de Davi, ele monta um esquema e tira o Davi do reinado, lembra? Davi tinha pecado com Betseba, né? Tinha traído o Urias e mandado ele para a guerra. Ele morreu, ficou tudo escondido, ninguém sabia, só Deus. Então Deus veio e falou: você está errado, falhei mesmo, me perdoe, eu pequei, tá beleza, mas vai ter consequência, a espada não sairá nunca mais da tua casa. E foi dito e feito. Absalão se levantou contra Davi, o pessoal vinha até Davi para consultar os seus problemas, o que Davi dava como solução, e o Absalão ficava lá na entrada da cidade, falando: vocês estão aí, um monte de gente aí, se fosse comigo ia ser diferente, está todo mundo na fila esperando o Davi julgar o seu caso, fosse comigo seria muito mais rápido. E ficou mais ou menos isso, falando mais ou menos assim. E o povo começou a voltar o coração para Absalão, e daqui a pouco Davi teve que sair correndo, porque invadiu e tomou o poder do pai. Olha aí, E Davi correu para o deserto, filho, de Judá. Deserto, não tem água. Sente o quê? Sede. E foi exatamente no momento como esse que Davi fez essa metáfora para a gente entender. No Salmo 63, abre aí para você ver. Salmo 63. São 11 versículos, a gente vai terminar nele. Começa no versículo 1. Salmos, o número é 63. Vamos começar, versículo 1. Salmo 63, versículo 1, está escrito assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Olha lá, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Então ele estava passando por esse deserto. Ele estava passando por essa situação de sequidão. Tinha sido expulso do seu reino, não tinha mais o seu castelo, não tinha mais a sua vida de rei, estava no meio do deserto, e ele usou essa deficiência do seu corpo para buscar a fonte segura. Eu estou com sede, minha carne está com fome, mas é do Senhor. De madrugada o buscarei. Lembra? Busque o Senhor o quanto antes. Busque o Senhor o quanto antes. O mais cedo possível, meu irmão, porque o bicho está querendo pegar. Nessa pandemia aí, como é que você está com Deus, filho? Sabia que a sua melhor vacina é Deus? Estou falando que você não tem que vacinar não. Se tiver de vacinar, vai vacinar. Eu mesmo estou procurando aí. No sábado acho que eu vou tomar minha vacina. Chegou a minha vez. Mas a minha melhor vacina é a minha relação com Deus, irmão. É meu relacionamento com o Senhor. É meu melhor remédio. É minha fonte de água, minha fonte de alimento. É o meu melhor banco. Deus é o nosso melhor sustento. A nossa vida com Ele, meu irmão, é que nos dá condições de enfrentar situações difíceis, complicadas, e sagrarmos como vencedores dessa batalha. A nossa comunhão com o Pai, irmão. Outra pessoa
nesse momento que Davi está vivendo, fosse outra pessoa, já estava levantando um exército, irmão, para retomar o seu poder. Afinal de contas, Deus ungiu ele como rei de Israel, e não Absalão. Absalão não foi ungido como rei. Lembra? Versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada, o quanto antes te buscarei. E se for de madrugada, é de madrugada mesmo, irmão. Vou falar para você uma pergunta aqui, fazer para você uma pergunta. Quantos anos você tem? De novo. Quantas madrugadas você já viveu, filho? Nesses anos todos seus. Agora eu vou fazer a pergunta de seleção. Quantas dessas madrugadas você entregou para Deus? Uma pelo menos? Pastor, vim na vigília e foi a madrugada toda. Amém. Imagine se fosse só você e Deus na sua casa. Você não precisa de uma vigília para ter Deus de madrugada, irmão. Você precisa ter disposição, só isso. Pastor, mas o sono. É que você já vai pensando em dormir, filho. Mas amanhã eu tenho que trabalhar. Você já vai pensando na dificuldade que vai ser no dia seguinte. Você não consegue viver o prazer que é estar na presença de Deus. Eu mesmo tenho que entregar mais madrugadas na mão do Senhor. Não estou falando para você ficar de meia-noite às 6 da manhã, filho. Que bom seria, mas entrega 1 hora da sua madrugada só. Você dorme que hora? 1 hora? Vai dormir 2. Não, pastor, 8 horas da noite estou dormindo. E que hora que você acorda? Às 5, então acorda às 4. Entrega 1 hora da sua madrugada, filho. Para Deus. Não é para mim, não é para a igreja, não, é para Deus, filho. É para Deus. O missionário fala, levanta meia hora antes, lê aí. É uma boa leitura, irmão. Concordo com o missionário, você não precisa ler a Bíblia toda, você não vai ter muita informação, você não vai pegar nada. Mas separa 5 versículos, 10 no máximo, e leia. Se você ler muito, vai vir muita informação, você nem lembra o que leu, mas separa ali 5 versículos, ou a cada dia você lê 5 versículos, vai lendo. Vai meditando no que você está lendo, sabe? Você vai... É uma coisa que nós não temos o costume, mas que conforme você vai fazendo, o seu organismo, o seu corpo vai acostumando, sua alma, seu espírito, você vai acostumando e daqui a pouco vira habitual, uma coisa que é normal para nós fazermos. E não são coisas normais porque a gente não tem o costume de fazer errados, todos nós errados. Como acabamos de louvar, Deus tem que ser uma prioridade na nossa vida. A nossa vida não pode começar sem antes falar com Deus. O nosso dia, não pode começar sem antes a gente falar com o Senhor. Porque se começa sem Deus, termina sem Deus e vai ser muito ruim de frutos o seu dia. O Davi estava passando por essa dificuldade, tinha perdido o reino, mas fala assim, tu és o meu Deus, de madrugada eu buscarei. Olha o que ele fala: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Ele está falando dele mesmo, irmão. Eu não tenho mais força nenhuma, mas eu preciso buscar o Senhor. Eu quero o Senhor. Essa terra seca e cansada já não pode dar mais nada, mas se o Senhor tocar, renova tudo. Versículo 2 ele fala, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi aonde? Lá no santuário. Irmão, muitos de nós vivemos as nossas mais fortes experiências na casa do Senhor. Eu mesmo, no altar da casa do Senhor, no salão da casa do Senhor, já passei por experiências maravilhosas, no santuário da casa do Senhor. Só que agora Davi não está no santuário, não está numa cidade, não está num castelo, ele está no meio
do deserto, numa terra seca, com sede, enfraquecido. Mas ele fala, versículo 2: eu estou aqui para ver a tua fortaleza e a tua glória, como um dia eu vi lá dentro da casa do Senhor. Eu quero vir aqui também, porque eu não vou me entregar a esse deserto, eu me entrego ao Senhor. Versículo 3, olha lá, ó. Porque a tua benignidade, lembra da benignidade? A beneficência? Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. O Senhor agindo na minha vida é melhor até que a minha vida. O Senhor suprindo as necessidades do que eu estou enfrentando é melhor do que viver. Eu preciso e eu prefiro a sua benignidade. Versículo 4 fala: assim eu te bendirei enquanto viver. Bendirei significa bem dizer. Eu vou falar bem do Senhor enquanto eu viver. Jamais falarei mal. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Quantas vezes já não agradecemos a Deus com as mãos para os céus? Versículo 5, ele fala, ó: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Irmão, vou falar do tutano e da gordura aqui. Sabe o que é tutano, sabe? Aquela cartilagem tem dentro do osso. Já tomou uma sopa de tutano, irmão? Soa ou não soa? Aquilo te dá uma força, meu irmão, que primeiro você tem que parar um pouco, né? Sentar, deixar o suor escorrer, porque senão você entra no colapso. É tão forte aquilo, que você já gerar, você passa mal. É o que ele está falando aqui, filho. Versículo 5: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Gordura. O tempinho está frio, não está? Eu gosto do frio, irmão. Eu gosto. Porque eu tenho gordura e não é pouca. Eu sinto frio, eu gosto que fique mais confortável. O calor é ruim, que derrete a minha gordura. É ruim. Mas o frio é bom. Pode ver, está friozinho, eu estou com o ventilador ligado aqui. Por quê? Porque a gordura escorre, irmão. Me dá esse conforto no frio. É o que ele está falando. O Senhor vai fazer a minha alma ficar satisfeita. Eu não vou precisar de mais nada. Versículo 5: a minha alma se fartará como de tutano de gordura. E aí sim, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Está vendo? Quando é que Deus vem? É quando eu me entrego para Ele, filho. Quando você deita na sua cama hoje, independente se casado, solteiro ou não, com alguém ou não, o que tem na sua mão hoje antes de deitar? Geralmente é um celular, irmão. Geralmente, em via de regra, a última coisa que você tem contato hoje antes de dormir é essa benção aqui, ó. Mas para quê? Para que você está com isso aqui na sua mão? Para ver as últimas fofocas do site de fofoca? Para ver as mentiras que contam através das redes sociais? Que pena, irmão. Que pena. Seria tão bom você deitar na sua cama e ficar meditando em Deus, filho. Como Davi está falando aqui no versículo de número 6. Vou ler os 5 para você entender melhor. Ó. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando que isso acontece? Quando
me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, na madrugada, meu irmão. Você já pensou ficar pensando no que Deus tem capacidade de fazer? Meditando naquilo que Ele já mostrou que é capaz de fazer? Imagine você ficar louvando a Deus pelo poder que Ele tem na vida dele. E que esse poder pode ser revertido para a nossa vida. Pois era isso que Davi ficava fazendo antes de dormir, filho. E não falando não sei com quem, não sei na onde, que não vai te ajudar em nada, só vai atrapalhar o seu sono. E olha, tem gente que passa a madrugada inteira mandando e recebendo mensagens que não vai mudar a vida dela em nada. Às vezes até atrapalha o dia de trabalho. Aí, chega aqui e quer adorar a Deus. Meu irmão, nós estamos no caminho errado, hein? Nós estamos andando no meio do deserto, com sede e com fome, e procurando uma fonte de água, na areia quente. Olha o dedinho. Não é na areia quente. É no céu azul, filho, que você encontra a sua fonte de suprimentos. Lembre-se como nós começamos a nossa mensagem. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de quem? De justiça. Estes serão fartos. A minha alma se fartará quando eu buscar o Senhor. Versículo 7, tomando rumo final já. Por que tudo isso? Olha o que ele fala. Porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso, contente, alegre, cantarei, refugiado à sombra das tuas. Olha o que ele está falando, irmão. Preste atenção. O cara perdeu o reino, perdeu o reinado, perdeu a cidade, perdeu o castelo, perdeu tudo que tinha praticamente. E está falando, olha, eu perdi tudo, mas o Senhor pode me dar tudo de novo. Eu creio que a tua força vindo sobre mim, eu vou estar seguro. Olha que eu estou no meio do deserto, mas estou debaixo das asas, estou debaixo da sombra das suas asas. Lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará quando? Quando quiser, quando tiver necessidade. Quando o laço apertar, lembre-se, o sol é para todos, mas a sombra é só para quem que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele tinha esse entendimento. O bicho está pegando do meu lado, ó, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso, contente, alegre, cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. O Senhor está protegendo, Senhor. Eu sei que a proteção do Senhor está sobre mim. Eu sei que é consequência da minha falha, porque no passado plantei algo de errado e estou colhendo o que eu plantei, mas agora eu planto o que é bom e sei que no futuro eu vou colher o que é bom. Mas quando vem uma dificuldade para nós, irmão, a gente briga, se estressa, perde a saúde, passa a viver uma vida de remédio, de médico. Meu irmão, é nesse momento que você tem que provar que está com Deus de verdade, porque Ele está sim com você 24 horas por dia. Mas eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que demonstrar a minha fé no Senhor. Olha a situação que ele está, mas ele tem certeza que Deus está com ele. E estava. Aí ele fala aqui no versículo 8, ó. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Ó. O meu relacionamento com o Senhor não é uma coisa carnal. É algo da alma. A minha alma é próxima do Senhor. Então, a pessoa que tem a alma próxima de Deus, ela sabe o que tem que fazer nas determinadas situações da sua vida.
Deus dá a direção para a pessoa. Deus fortalece a alma da pessoa. Deus não deixa a alma da pessoa cair em desânimo. E nem a pessoa cai. Porque ela sabe que Deus vai agir na vida dela. Sabe disso. Aí no versículo 9, que ele fala o porquê daquele sofrimento todo. Ó. Versículo 9. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão a espada e serão uma ração para as raposas. Quem está tentando contra mim não vai nem ser enterrado, vai virar comida de bicho. Eu sei que aquele que está se levantando comigo, procurando a minha vida para destruir, vai acabar nas profundezas da terra. Não sou eu que vou fazer isso, é que ele naturalmente vai encontrar esse destino, porque é o que ele está plantando. A pessoa que quer o teu mal está plantando mal contra ela mesma, filho. Não te preocupes com elas, preocupe em ter um bom relacionamento com Deus, que nem o mal mais forte que existe nessa terra vai ter força sobre você. Eu termino no versículo 11 falando o seguinte: mas o rei se regozijará em Deus, se alegrará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará. Por quê? Porque se tapará a boca dos que falam mentira. Você fica preocupado com pessoas inventando histórias a seu respeito? Está se preocupando, preocupando à toa. Se preocupe em ter um relacionamento próximo com Deus, que até essas mentiras vão vir à tona, e a vergonha vai ser para quem falou a mentira contra você. Crê nisso, filho? Então volta para onde a gente começou, para a gente terminar. Mateus capítulo 5, e a gente termina aqui para fazer a nossa oração. Mateus 5, versículo 6. Está escrito o seguinte, Mateus 5, 6. Bem-aventurados, bem-sucedidos, os que têm sede, os que têm fome e sede de justiça. Por quê, pastor? Porque eles serão fartos, serão alimentados, serão supridos. A sede e a fome não ficará com ele. A necessidade não ficará com aquele que tem fome e sede de justiça. Não dá tempo, mas Deus restituiu o reinado do rei Davi. O filho dele, o Absalão, foi morto e Davi foi restituído e terminou muito bem os seus dias, com muitos dias de vida e muito bem de situação. E nós, filho, como será o nosso fim? Reflita, feche a tua Bíblia e fique de pé, por favor. Vamos fazer a nossa oração. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, filhos. Feche os teus olhos, abra o seu coração e permita que Deus faça uma obra redentora dentro de você hoje. Se você está sentindo enfraquecido, deixa Deus te fortalecer agora. Meu Deus, é verdade, Pai. Muitas vezes gastamos o nosso tempo em pensamentos horríveis, em planos mirabolantes para derrubar aqueles que fizeram mal para nós. Muitas vezes gastamos o nosso tempo e até a nossa ocupação fazendo com que se torne preocupação os sentimentos do meu coração. Quantas
vezes, meu Deus querido, o medo não tomou conta de mim? Quantas vezes, meu Pai amado, a ansiedade não tomou conta do meu coração? Uma necessidade de falar, de contar, de abrir para outra pessoa o que eu deveria ter aberto somente ao Senhor. Quantas vezes, meu Deus querido, eu me aproximei de quem eu não deveria me aproximar? Quantas vezes eu falei com quem não deveria ter falado? Quantas vezes eu falei o que eu não deveria ter falado? Quantas vezes eu fiz o que eu não deveria ter feito? Misericórdia, Pai. Misericórdia da minha vida, Senhor. Muita facilidade em ver os erros na vida de outras pessoas, mas que dificuldade em ver os meus próprios erros. Misericórdia, Pai. Quantas vezes eu não fiz plano de vingança? Quantas vezes eu não falei, ela vai pagar, ele vai pagar, e até usei o teu nome, misericórdia, me perdoe. Ela vai me pagar em nome de Jesus. Oh Pai, me perdoe. Usei o teu nome em vão. Misericórdia. Como posso usar o teu nome para desejar o mal para alguém? Ah, Pai, me perdoe. Quantas vezes, Deus, eu preciso aprender muito mais de Ti. Eu preciso me aproximar muito mais de Ti. Porque enquanto eu ver no meu irmão um inimigo, eu estou vendo em Ti um inimigo. Não, pastor, eu amo a Deus. A palavra do Senhor diz: como pode alguém amar a Deus se quem nunca viu e não consegue amar o teu irmão que está na sua frente? Esse alguém que fala que ama a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso. Misericórdia. Não pode estar aqui. Tem que sair da onde eu tiver, essa pessoa não pode estar. Que isso, meu irmão? Que servo de Deus é esse? Quer dizer que só é filho de Deus, então, por trás das pessoas, na frente das pessoas, não é não? A pessoa não pode nem estar perto, senão não presta. Quem é que não presta, meu irmão? Você está falando que uma obra de Deus não presta? Uma pessoa que Deus criou não vale nada? É isso que você está falando? Quem é que não vale nada, filho? Quem está julgando ou quem está sendo julgado? É esse o nosso comportamento? É isso? É isso que você vai entregar a Deus por tanta coisa boa que Deus te fez? É esse sentimento, é esse comportamento que nós vamos entregar ao Senhor por tantas beneficências que Ele agiu na nossa vida? Perdoa-me, Pai. Me perdoe, que o pastor está falando isso mesmo. Eu mesmo já maquinei muito contra as pessoas. Me perdoe, Pai, me perdoe. Não tem como, meu Deus querido, sermos chamados de filhos do Senhor se não obedecermos a sua palavra conosco. E eu sei que a tua casa, o santuário, é o lugar onde nós mais nos aproximamos de Ti. Só que eu quero fazer o teu santuário dentro da minha casa, no meu lar, no meu quarto, na área da minha casa. Eu quero marcar um encontro com o Senhor diário dentro da minha casa, Senhor. Seja de dia, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, mas o que eu quero é ter o Senhor próximo de mim.
O que eu quero é estar próximo do Senhor, porque quando vier a dificuldade, como veio para o rei Davi, eu vou saber o que falar, eu vou saber como agir, vou saber como me comportar, e eu sei quem me fez mal, o que vai acontecer com ele, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos dele próprio, dela própria. Quem planta vento, colhe tempestade, diz o ditado popular. Não tem condições, meu Pai. A colheita da nossa vida depende do plantio que fizemos. Eu quero plantar sementes de bem, sementes de benignidade, de benevolência, para a vida dos meus irmãos, inclusive, meu Deus, com aqueles que levantaram falso contra mim, aqueles que falaram coisas erradas de mim, aqueles que me fizeram chorar e sofrer. Eu quero o bem do Senhor sobre eles, eu quero ver a tua benevolência sobre eles, eu quero ver as beneficências do Senhor sobre eles. Ó Deus, toca o coração daquelas pessoas que têm costume de fazer mal a outras, que têm o costume de machucar o coração de outras. Muda eles, Senhor, muda ela, meu Pai. Se o Senhor pode mudar a mim, se o Senhor muda o meu coração, pode mudar o dele também, pode mudar o dela também. Então toca, Senhor. Oh, a nossa vida está em tuas mãos. Muitas das enfermidades que temos hoje só está em nós por pura falta de entendimento e conhecimento, Pai. Porque quando alimentamos sentimentos dessa natureza no nosso coração, sentimentos como raiva, orgulho, ressentimento, rancor, amargura, nós abrimos brecha para o inimigo agir. O estresse é uma das maiores causas de enfermidades nos dias de hoje. A pessoa se estressa com tudo, porque, meu Pai amado, ela não está pensando no Senhor, está pensando nela mesma. Desse jeito não dá para mim. Mas como a pessoa não muda, a briga é feita, a discussão é feita, a contenda se levanta. Não é isso que eu tenho que fazer. Se a outra pessoa não muda, então mudo eu. Ao invés de brigar, discutir, bater boca, vai até o encontro do Senhor, filho. Ainda que seja numa terra deserta, numa terra seca, Ele falou: vinde e ouvi. Se você prestar atenção no que eu falo contigo, a tua alma viverá. Farta, Davi falou, a minha alma se fartará no Senhor. Eu tenho mais do que eu preciso, e eu creio nisso, Senhor. Que essa pessoa entenda o que eu estou falando, porque o que eu estou falando, meu Pai, não é meu, é do Senhor. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor sobre ele, sobre ela. Em nome de Jesus, meu Pai, nada aqui na terra é para mim, é por mim ou é de mim. Nesta terra, meu Deus, se não for pela tua mão, não é pela mão de ninguém. Se não for pela tua vontade, não é pela vontade de ninguém. Ah, se não for do teu querer, não adianta o querer de ninguém. De ninguém. Por isso que eu peço ao Senhor, Pai, vem sobre a nossa vida em nome de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, a igreja de Roma, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele diz: quão insondáveis são os seus juízos, Senhor, e quão inexplicáveis, inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu os planos de Deus, do Senhor? Quem é capaz
de aconselhar a Deus? Ninguém. Ou quem primeiro paga para depois receber ao Senhor? Ninguém, porque a Deus ninguém paga, dele tudo vem de graça. Nós acabamos de entender. Nessa terra, Paulo diz, porque tudo é dele, e por ele e para ele são todas as coisas, porque tudo dele e por ele e para ele são todas as coisas. Você é dele, você é por causa dele, e você é para ele, meu irmão. Tua família é dele, a tua família só existe por causa dele, a tua família é para ele. Entenda isso. E se você pertence a ele, se dele pertence todas as coisas dessa terra, por que você vai entregar nas mãos do inimigo, filho? Por que você vai se comportar de uma maneira que vai quebrar essa aliança, quebrar esse concerto, esse propósito que Deus armou contigo? Por causa de uma palavra que quer magoar o seu coração, de um sentimento que quer trazer tristeza para dentro de ti? Meu irmão, abre a tua boca e dê glória a Ele eternamente, porque Ele está contigo agora, neste momento, ainda que você esteja em meio a um deserto gigante. Ele é contigo, mulher. Ele é contigo, homem de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Dele, por Ele e para Ele. Coloca isso no seu coração e nunca mais tira. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que nos resta é adorar a esse Deus, porque Ele vai suprir as nossas necessidades com tutano e gordura. Oh, em excesso virá o agir dele sobre a nossa vida. A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar. Com lábios jubilosos, com alegria no coração, entregamos a nossa adoração ao Senhor, Pai. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci para te adorar, Senhor. Te adorar.
nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo. Eu te amo, te amo, e dizer que te amo. Eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, fiz todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele, para ele, com todas as coisas. Só me resta te adorar, É o que me resta, Senhor. te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te Eu nasci para te adorar, Senhor. te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Então adore de todo o seu espírito, com toda a verdade do seu coração. Diga para Ele: eu te amo. Te amo e dizer que te amo. Te amo, Eu te amo, te amo. te amo. Aleluia, Jesus. Que seja visto o nosso interior pelo Senhor. Que o nosso coração seja entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Que a nossa confiança seja depositada no poder das suas mãos. Certamente a nossa alma será farta de tudo que necessitamos. Creia nele, a ponto de obedecer tudo o que ele fala, porque certamente ele se alegrará da nossa vida, assim como se alegrou da vida de Davi, derramando as suas benevolências sobre ele. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amém, queridos? Sente-se aí, servo de Deus. Preparem. Deus vai vir com suprimento sobre a sua vida. Ele vai prover as necessidades que você está enfrentando em nome de Jesus. Lembre-se, em meio ao deserto, busque a fonte segura de água e de comida, que certamente Ele vai tirar a sua sede e vai tirar a sua fome. Amém? Nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam aqui pela rede social, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu volto ainda hoje às 19 horas. Eu aguardo por vocês mais uma vez, ou aqui na nossa igreja, ou aqui na rede social. Fiquem com Deus até lá, em nome de Jesus.